Agora, o segundo versículo, nós ficamos quase 3 programas no primeiro versículo. Agora pula para algo que vai acontecer em um futuro não muito distante. E muitos dos que dormem no pó serão ressuscitados, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e confusão eterna. Há 2 ressurreições assinaladas nesse versículo. Estas são separadas por um prazo de uns 1000 anos. Apocalipse 20, versículo 3, versículos 5 e 6. Aqueles que serão ressuscitados para a vida eterna se refere à primeira ressurreição, que corresponde a todo crente que já viveu desde a época de Abel adiante. É quando a igreja, vamos dizer assim, será arrebatada. A segunda ressurreição, que é a ressurreição da condenação, acontecerá aproximadamente uns 1000 anos depois da primeira ressurreição, na realidade no final do milênio. Incluirá todos os ímpios que tiverem morrido desde o início. Este será o momento do grande trono branco do juízo. Agora, Daniel não diferencia entre as 2 ressurreições no versículo que ele nos dá aqui. Ontem eu estava lendo e eu acredito que foi em Isaías 61, versículo 2, eu acho que diz que Jesus é quem mencionou isso e citou em Nazaré, quando ele falou a respeito do dia da vingança, da ira, ele não mencionou essa parte específica. Você pode abrir aí na sua Bíblia, por favor? Isaías, capítulo 61. E eu quero mostrar ao povo isso aqui. O segundo versículo, eu acho que é. Jesus estava declarando isso em Lucas capítulo 4. Isso, certo. É verdade. O mesmo certo. Versículo. Vamos ler lá também. Mas olha o capítulo 61 de Isaías, versículo 2. Leia, por favor, Lauren. Para proclamar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para confortar aqueles que choram. Eu quero que você leia esse também. E você já está aberto aí? Eu não estava lá ainda. Lucas capítulo 4. Tá bem. E eu quero que você leia isso para mostrar a você como foi que ele deixou de fora a última parte, pois ainda não era o tempo. Correto. Muito bem, pode ler se você puder. Em Lucas 4, versículo 18, diz assim: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois me ungiu para pregar aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, pregar liberdade aos cativos e restaurar a vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos. E o versículo 19, anunciar o ano aceitável do Senhor. E versículo 20. Perdão, mas. E fechando o livro. Sim, ele para aí. Certo. Uma vírgula aí, mas ele parou. Certo. E não leu porque ainda não era a época. O dia da vingança certo. Ainda não tinha chegado. Certo. Mas viria no período da grande tribulação. E mostrando como ele. Será que as pessoas de Nazaré entenderam isso aquele dia? Duvido que entenderam, mas de qualquer forma ele não leu porque ainda não era o tempo. Mas o ano aceitável do Senhor era a época. Certo. E ele estava lá. Então, podia ser traduzido, voltando para Isaías 61, versículo 2, poderia ser traduzido como o ano do favor do Senhor. Onde Jesus, quando ele veio pela primeira vez, na sua vinda inicial, ele então trouxe profeticamente e espiritualmente o ano aceitável do Senhor, o ano do favor, o ano espiritual do jubileu. Verdade. O ano aceitável do Senhor. Ele não veio a primeira vez para trazer o dia da ira, o dia da vingança da ira de Deus. É isso que eu estou tentando dizer, verdade. Mas então, quando ele deu essa palavra naquele dia, eles dizem que foi o primeiro sábado do ano do jubileu. Aquele dia em Nazaré, quando ele disse essas coisas. Porque eles não guardaram mais isso. Israel tinha deixado de guardar o sábado, ou o ano do jubileu, perdão, mas foi o primeiro sábado daquele ano 50 do jubileu. E agora nós temos jubileu 365 dias do ano, 52 semanas do ano e por aí vai. Cristo é o nosso jubileu. Ele é o nosso descanso. Isso Toda mesmo. a dívida foi paga em Cristo. Isso, verdade. Muito bem, então, continua com o versículo 3. Eu gostaria, se pudéssemos, novamente provar a veracidade do arrebatamento da igreja. Porque estamos olhando aqui para a primeira ressurreição, sendo o arrebatamento da igreja,
E eu sei que já tivemos muitos ataques contra esse pensamento. Ah, isso foi trazido por uma mulher na Inglaterra e sei lá o quê. É, lendo todos esses anos, eu nunca li isso. Sim, olha, os ataques contra o arrebatamento estão lá. Mas, olha, uma declaração bem clara de Isaías diz sobre essa primeira ressurreição, Isaías 26, e conecta com o que estamos vendo aqui hoje. E Isaías 26, versículos 19, 20 e 21, é tão claro aqui como você pode ver o que Deus vai fazer com a igreja e também um tempo de luta e tribulação que vai acontecer e vir na terra. 26 o quê? 26, 19, 20 e 21. Você quer ler então? Se você não se importar, e é bem similar com o que já acabamos de ler em Daniel. Agora, Isaías 26, 19, os teus mortos viverão, junto com o meu corpo morto ressuscitarão. Despertai e cantai os que habitais no pó, porque como o orvalho das ervas é o teu orvalho, e a terra lançará fora os mortos. Agora, se você não se importar, ler as anotações são excelentes. O Espírito Santo, nessa passagem, declara a verdade da ressurreição vindoura da vida. A frase "a terra vai lançar fora os mortos" se refere aos gigantes ou os refenins que a terra não vai aceitar na ressurreição. Isso tem a ver com anjos caídos que coabitavam com mulheres, trazendo uma raça de gigantes que muitos não acreditam nisso. Mas o que estamos vendo é que existe um grupo, um corpo de crentes aqui que vão se levantar dos mortos. Ele vai levantá-los, especificamente, Isaías 26 está falando 750 anos antes da vinda de Cristo. E ele está falando sobre a primeira ressurreição. Ele está falando Verdade. sobre o arrebatamento da igreja. É mesmo. Agora, olha só a progressão aqui no versículo 20. Vai então, meu povo, entra nos teus aposentos e fecha a tua porta sobre ti. Te esconde só por um curto momento, até que passe a indignação. Essa é a grande tribulação. Esta aqui é a grande tribulação. E é interessante, o termo aqui é aposentos, que quer dizer quartos. E em João, capítulo 14, ele diz assim: eu vou embora para que eu possa preparar um lugar para vocês. Para você um lugar. Agora, preparar para você um lugar. Na casa de meus pais há muitas moradas. Na verdade, são quartos, né? Cômodos. É o mesmo pensamento. Exatamente. Aqui, sim. Então, Jesus disse a mesma coisa, que esse lugar está sendo preparado. E então, quando a indignação passar, versículo 21, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os habitantes da terra por causa da sua iniquidade. E aqui é a guerra do Armagedon. É mesmo. Né, o retorno do Senhor. E a terra descobrirá o seu sangue e não mais encobrirá os seus mortos. Então, tudo isto está listado. Nós vemos aqui o arrebatamento, nós vemos aqui a proteção da igreja durante o tempo da indignação, durante o tempo do problema de Jacó, e vemos aqui a vinda do Senhor e trazendo a ira de Deus contra aqueles que rejeitaram a ele e aqueles que tentam destruir Israel. Isso foi dado há quase 800 anos antes de Cristo. Certo. 2.800 anos, há quase 2.800 anos hoje. Não há nenhum livro no mundo que pode nem chegar perto de algo assim. Certo. Como capítulo após capítulo de declarações proféticas sobre o que vai acontecer. E isso já começou. Certo, certo. Então, novamente, se voltar para Daniel 12, 2, e muitos que estão dormindo na terra levantarão aqueles que estão vindo para a vida eterna, está falando de Isaías 26. Não é somente 1 Tessalonicenses 4,14. Não é algo que uma pessoa inventou. Isso aqui é uma doutrina que está envolvendo toda a palavra de Deus quando vamos do início até o fim da palavra. E eu gostaria de falar sobre isso porque existem aqueles que se opõem ao arrebatamento pré-tribulacional, mas parece tão óbvio aqui. Mas como é que eles falam dessas passagens? A Bíblia está cheia delas. Como é que eles falam disso? O que eles fazem com isso? Eu realmente não sei, eu estou procurando uma evidência, porque que mostra, olha, a Bíblia, ela é criada preceito após preceito e linha após linha, um pouco ali e um pouco ali. Então temos que buscar o livro, temos que buscar as palavras após palavras. Comparando após palavras, passagem com passagem. É chamado a correlação teológica, quando você correlaciona escrituras que apoiam uma a outra. E eu não sei, porque nessas capacidades parece bem claro para mim que estão apoiando uma a outra, falando do mesmo evento
e da mesma maneira. Isso mesmo. Que isso verdade. vai acontecer. É mesmo, com certeza. Sabe, é uma maneira diferente de pensar, interpretando as escrituras, interpretando, sabe, na pré-tribulação, ponto de vista pós ou pré-tribulação. O arrebatamento vai acontecer depois que a igreja passou pelo período da tribulação. Olha, é muito diferente. É uma interpretação muito diferente. Eles tinham que interpretar essas escrituras totalmente diferente do que a maneira que nós interpretamos, porque nós vemos como sendo pré-tribulação. Antes certo, do período da tribulação. Mas, novamente, o grande dia da sua ira, uma das coisas que a Bíblia é bem clara sobre isso, e acabamos de ler em Isaías 61, versículo 2, é que nós vemos isso em Apocalipse capítulo 6, no final do capítulo 6, que o período da tribulação, esse período de 7 anos, é chamado o dia da ira do Senhor, o grande dia da sua ira. Chegou. E não é um período de 24 horas. Isto é uma declaração de tempo, profética, verdade. Falando dos 7 anos da tribulação. E Paulo fala assim que não fomos apontados para ira. Jesus, ele mesmo disse em Lucas capítulo 21, ele estava lidando sobre o período da tribulação e ele falou assim, Lucas 21, 36, vigiai, pois, orando em todo o tempo, para que sejais havidos por dignos de escapar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Isso aqui mesmo, olha, mostra uma visão de pré-tribulação, o arrebatamento, que vamos escapar dessas coisas e estar de pé diante de Cristo. Nosso tempo acabou, mas se você notar, eles inventam a ideia, isso tem que purificar a igreja. Certo. Isso é um ataque contra a cruz. Certo. Isso é dizer que o que Jesus fez na cruz não é o suficiente. Então temos que adicionar outras coisas. Independente de séculos antes, eles não. Nosso tempo acabou. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.